E aí, galerinha, hoje a gente vai para um biologando de uma forma diferente. Hoje nós vamos entrevistar o professor biólogo Agenor Júnior. Ele que gosta de colocar aquelas enquetes, né? Que sempre está questionando alguma coisa. Então eu tenho algumas perguntinhas para esse cara, certo? Mas antes de tudo, roda a vinheta. Bom, o professor Agenor Júnior, ele foi graduado e fez especialização pela Universidade de Pernambuco, ensinou em algumas das principais escolas aqui de Garanhuns e região, certo? E também ele dá aula em cursinho. Então, dentro desse segmento, ele também fez vários minicursos em cima de muita coisa que ele gosta. Entomologia, né? Que é os estudos dos insetos. Também trabalhou muito com taxidermias, vias úmidas e secas, quem paga alguma coisa. Mas a paixão real dele mesmo é a sala de aula, em estar em aglomeração. Eu tô passada, chocada. Com a galerinha que ele gosta. Bom, então, diante disso, eu preparei algumas perguntas aqui para o professor Agenor. E vou começar com essa. Se liga só. Professor, pense só comigo. Se fazem muito essa pergunta, até em desenho animado, em todo canto, em sala de aula, você já deve ter escutado muito. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Obrigado, meu grande amigo Júnior, biólogo e pesquisador também. Nessa primeira pergunta, é sempre interessante, né? Porque muitos alunos perguntam sobre isso, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, e a gente sempre coloca uma interrogação dentro disso aí. Por quê? Porque quando a gente parte do pressuposto que todos evoluímos de bactérias, e as bactérias se fundiram com células, e aí começou a vida, né? A vida surgiu das células, tanto é que a teoria celular, ela diz o quê? Ela diz que todo ser, para ser considerado um ser vivo, ele precisa possuir célula. Não é isso? Então, quando a gente parte desse ponto, meu grande professor, amigo Júnior, significa dizer o seguinte, que nós evoluímos de uma célula. E a célula é a menor unidade viva, sendo assim ela é um ovo. Nessa visão, quem veio primeiro foi o ovo. Porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, quando a gente parte de um ponto de escala evolutiva, de um cladograma, então a gente, de cara, a gente vê que essa resposta pode não ser a correta. Por quê? Porque se a gente para pensar um pouquinho que os dinossauros, quando surgiram, já colocavam ovo, então é lógico e evidente que quem veio primeiro, nesse ponto, foi quem? Não tô lembrado, não. A galinha. Por quê, professor? E que loucura é essa? Mas se os dinossauros já colocavam ovo, então quem veio primeiro foi o ovo. Nesse ponto, mas a galinha evoluiu dos dinossauros. Então as primeiras galinhas que surgiram por conta dos dinossauros, não especificamente por conta do ovo. Se ligaram na ideia? Então a gente tem duas respostas para uma interrogação. Cientistas defendem que quem veio primeiro foi o ovo, e há cientistas que defendem que quem veio primeiro foi a galinha, porque ela evoluiu dos répteis. Entenderam, galerinha? Então, eu espero que dentro desse segmento fique, meu grande amigo, professor Júnior, fique bem frisado isso aí. Que não é uma resposta onde eu vou estar dando toda a verdade. Pelo contrário, existem duas verdades nisso aí. Se liguem. A célula pode ter surgido primeiro, né? Se a gente partir do ponto, do pressuposto que o ovo seria a célula, ou os répteis que evoluíram formaram as galinhas. Beleza, gente? Bom, tranquilo. Bom, diante desse segmento também, a galera tem muita dúvida a respeito de osmorregulação, né? Aquela entrada de alguma coisa, saída de alguma coisa dentro de uma célula. Então, explica aí rapidinho para a gente, dá uma dica
sobre osmose. O que é osmose, certo? Em que situações a gente pode ver osmose? E se a osmose é cobrada no Enem? Muito boa, grande professor Júnior, essa pergunta sobre osmose. Muitos de vocês têm muita dúvida sobre osmose. Inclusive, o próprio Enem cobra muito a osmose de vocês. Por quê? Primeira coisa, osmose não é equilíbrio, pessoal. Osmose, eu estou em um meio concentrado e eu vou sair para um meio mais concentrado. Que meio é esse? É líquido. Osmose é líquido. É um processo onde não existe gasto de energia. Se ligou na parada? Então se liga, se liga e se liga. Preste atenção. O que é que acontece? Pensa comigo. Vamos pensar na alface. Você vai temperar a alface e você não vai comer aquela alface. O que é que vai acontecer com ela? Murchar. Muito bem. Que processo foi esse? Osmose. De uma forma muito simples. E o que é? A alface ela é menos concentrada. A água que está dentro é bem menos concentrada que o sal e o vinagre que está fora. E eu disse a vocês, osmose é o processo em que uma substância menos concentrada, ou seja, hipotônica, vai sair para um meio mais concentrado, ou seja, hipertônica. Por isso que a alface vai murchar. Literalmente, a água que está dentro sai para fazer parte daquele meio ali. E digo mais, meu querido e grande professor Júnior, meus meninos, eu digo mais uma coisa a vocês. Outro processo de osmose é o açúcar. O açúcar também ele vai ficar e vai ser uma substância hipertônica em relação a alguma coisa. Então, quando a gente coloca, por exemplo, se eu colocasse uma alface perto do açúcar também, ela murcharia, porque a água que está na alface iria para o açúcar. Um processo básico para você entender também a osmose é quando você pega aquelas bananas desidratadas. A desidratação delas acontece através do açúcar. Elas são colocadas no meio do açúcar e a tendência é que elas murchem. Ou seja, elas vão perder toda a água. E aí vão ser preservadas dentro disso aí. O que é importante frisar, a saída da água da banana para o meio exterior significa dizer que esse meio exterior ele é mais concentrado do que o meio interior da banana. Beleza, galerinha? Então, osmose é isso. Eu saio de um menos para um mais. É um processo que não gasta energia de forma nenhuma, certo? E é envolvido com líquido. Beleza? Legal, professor Agenor. Muito bom, foi muito esclarecedor isso aí, certo? Então, diante disso aí, a gente sabe que se fala muito em evolução. A evolução é uma coisa muito polêmica, né? A galera ainda tem aquela coisa, né? Professores de biologia que gostam de enrolar a aula, aí faz um júri simulado, criacionismo versus evolução. Só que eu falo em enrolar. E aí, professor de novo, você concorda com essa minha fala agora, quando eu disse enrolar a aula, quando a gente faz um júri simulado falando de evolução? Explica rapidinho aí pra gente. E por quê? Beleza? Muito boa essa sua pergunta sobre evolução, né? Eu concordo com você em todos os sentidos. Né? Que muito professor de biologia, meus grandes companheiros, me perdoem, eu sou obrigado a concordar com esse professor lindo e maravilhoso, certo? Que muito professor faz júri simulado para tapear a aula. Eu nunca fiz, nunca gostei disso. Porque cada caso é um caso. Quando você estuda evolução, você tem que colocar na sua mente o seguinte: fixismo, criacionismo é uma situação. Evolucionismo é outra situação. Ah, professor, como assim? Fixismo é uma ideia fixa. Significa dizer que o ser humano é o que é até hoje e acabou, não mudou. Entenderam? Então, aí parte do criacionismo. Aí o povo vai e mistura a coisa. Primeiro, Gênesis diz, Deus criou o céu e a terra em 7 dias e 7 noites. Pessoal, vamos entender que 7 dias e 7 noites pode significar um tempo geológico. Tempo geológico não é um tempo
antropológico. Eita, professor, isso é muito ousado de falar. É. E eu vou explicar. 1000 anos para o homem mata gerações. 1000 anos para uma evolução são segundos. Pensa comigo isso aí. Então, não tem isso de você estar dizendo, eu vou defender o lado da Bíblia, eu vou defender o lado da ciência. Gente, caminham juntos. Os maiores cientistas se basearam muito nos estudos bíblicos. Não teologicamente falando, né? Mas cientificamente explorando esse meio aí. Então, o processo de evolução não é cada vez que você está evoluindo, você vai estar melhorando. Não, gente. Tudo vai depender também do meio ambiente. O ambiente tem que favorecer. É a mesma coisa, tem gente que diz, né? Tem alguns alunos, eu já vi até colegas também questionando, dizendo o seguinte, tá certo, então se não houve evolução, por que os macacos hoje não são homens? É fácil, pessoal. A espécie que se evoluiu é um primata, não significa dizer que seja um macaco. É um primata, o macaco é um primata, nós somos um primata. Se bem que tem gente que parece muito, muito mesmo com macaco. Eu tenho alguns amigos que você olha para ele e confunde, entendeu? E não estou sendo racista, não estou falando de racismo não. Viu? Quem quiser entender assim, entenda me processo e tire todo o dinheiro que eu tiver. Como eu não tenho nada, só vai ter raiva. Então vê só. Gente, a espécie primata, né, que o homem evoluiu, chega lá, o Homo erectus, o homem começou a andar, a ser um bípede. Depois a gente tem Australopithecus, a gente tem Homo neanderthalis, a gente tem o Homo sapiens e hoje nós temos o Homo sapiens sapiens. Então, pensem comigo. Ou seja, é o homem que tem sabedoria, é o homem que pensa. Entenderam? Expectativa de vida e evolução, isso também é primordial. Quando a gente coloca evolução, a gente tem que colocar várias coisas. A gente tem que colocar reprodução, meio ambiente, né? Adaptação a um determinado meio. Né? Quando a gente evolui, as doenças também evoluem com a gente. Então, hoje, nós vivemos um período muito peculiar. Acho que muita gente jamais imaginaria que viveríamos uma pandemia. Até ano passado ninguém pensava nisso. Até no começo do ano, em fevereiro, ninguém pensava nisso. Hoje vivemos uma pandemia. Um vírus que simplesmente silenciou alguns genes, ativou outros genes e que está varrendo muita coisa. Dentro disso aí, dentro da sociedade, você vai observar que tem pessoas que são muito mais adaptadas do que outras dentro desse meio. A gente coloca, por exemplo, vacina. Se questiona muito a questão da vacina, né? Pleno século XXI. Eu só digo uma coisa a vocês, enquanto biólogo e humilde estudante. Gente, vacina gera qualidade de vida. Qualidade de vida aumenta a expectativa de vida. Pensa comigo, de uma forma muito simples. Se você toma as vacinas que tem que tomar, tirando toda aquela parte não científica, se tomar vacina vai adoecer, você pode ter uma reação diferente, certo? Se tomar vacina é porque eles estão testando em você como vai surgir muita coisa, certo? Seja na Coronavac, seja na vacina de Oxford, a Sputnik V, independente do tipo de vacina. Sempre vai ter aquela minoria, aquele grupo que chega para realmente fazer zoada, né? E intimidar em pessoas que não procuram estudar. O segredo é estudar. Para incentivar eles a não se vacinarem. Então, o que é que acontece? Um grupo vai se vacinar e outro grupo não vai se vacinar. Pensem comigo. Quem será o mais adaptado? Essa resposta eu deixo para vocês. Se tu toma vacina e se tu não toma. Beleza, gente? Então, depende de vocês nesse ponto. Lindo, maravilhoso, professor Júnior. Tá tão fofinho isso. Diante desses questionamentos, eu espero que eu tenha respondido, certo? A você e a meus alunos, tudo que foi perguntado. Espero que tenha dado para contemplar para vocês. E só um recadinho, antes que a gente encerre. Pode ser? Valeu. Tu é muito gente boa. Tu é muito gente. Agora, tu parece muito com o irmão meu.
Se minha mãe visse, pensava que tu era eu e eu era tu. Vê que doidice? Então, gente, eu quero deixar um recado aqui para vocês. Pensem comigo. Evolução mais adaptado. Vacina é necessária. Mitocôndria é respiração. Ribossomos é síntese de proteína. Lisossomos é digestão intracelular. Complexo de Golgi cria o acrossomo, certo? Retículo endoplasmático liso, ele vai fazer com que haja a criação dos esteroides sintetiza lipídios. Retículo endoplasmático rugoso, ele vai fazer com que haja a digestão também e o transporte de proteína. Mas não era isso não que eu queria deixar para vocês. Vamos persistir. É em 2020, está aí em 2021 e a gente vai passar. Beleza? Valeu, valeu, valeu. Professor, muito obrigado, viu? Pela oportunidade. Vamos tirar uma foto? Não, né? Eu sei que tu é tímido. Deixa pra lá. Que legal, professor Agenor. Muito bom isso aí, viu? Gostei realmente. Bem, pessoal, então, diante dessa grande figura, desse homem sério aqui... É verdade, quer dizer, às vezes não. Eu encerro esse nosso quadro de entrevistando um biólogo, ou o nosso quadro Biologando. Beleza, galerinha? Então, até a próxima!